responderem, ative e solidifique a sua fé. Júlia, o que é que eu vou fazer com isso? Primeiro, vamos aprender hoje a ativar a nossa fé. O que é isso? Colocar em ação a nossa fé. Colocar em atividade. Colocar para caminhar a fé que nós deixávamos ela parada. Júlia, e solidificar. Gente, vocês sabem, né? Quando algo se torna sólido. Então, transformar a sua fé em algo palpável. Júlia, o que seria isso? Suas obras. Aquilo que você tem feito. Vocês me responderam que tinha fé, não tem? Vocês têm, tá certo. Mas um cristão vive só com fé? Será que vive? Só fé. Ah, eu tenho fé em Deus. Só assim tem como eu caminhar? Você caminha através da sua fé, mas não só com ela. Júlia, por quê? O básico para ser cristão, gente, é ter fé em Deus, né? Todo mundo sabe disso, é o básico. Então, se você tem fé em Deus, já é a primeira coisa a se fazer. Por quê, Júlia? Porque não tem como você seguir uma caminhada cristã se você não tem fé. Júlia, fé é aquilo que você acredita. Aquilo que você confia. Mas e aí, sua fé está em Deus? Se sim, ótimo. Mas a questão é, se sua fé em Deus está em Deus, perguntar outra coisa para você. Quais são suas obras? Todo mundo aqui me respondeu que tinha fé. Agora olha assim para a sua mão. Olha bem bonito para a sua mão. Para essas mãos que tanto fazem as coisas. E você se pergunte. E você... Ixi. Está olhando para as suas mãos? Agora você pensa, o que eu tenho feito com a minha fé? Quais são as obras que eu tenho realizado através das minhas mãos? Mas a questão é, será se você tem praticado alguma coisa através da sua fé? Sabe por quê, amados? Porque é muito fácil, na verdade, você ter fé. É o básico. Você ter fé em Deus. Com isso, você dá o primeiro passo para qualquer coisa. Mas e o restante do caminho? Será que você tem caminhado? Dá um exemplo para vocês aqui que já... A maioria aqui já fez o Enem, né? É algo básico que todo mundo conhece. Já fizeram, né? Se não, algum dia vão fazer. É bom ter fé que você vai passar? Que você acredita que você vai passar? É bom? Mas só com fé você passa na prova? Se você está naquela, na hora lá, Deus vai me dar as respostas e eu vou marcar e vou tirar 1000 em tudo, meu amado, você está enganado. As coisas não funcionam bem assim. Porque, Júlia, primeira coisa, você tem que ter fé? Sim. Porque a positividade, gente, é algo que marca bastante a nossa vida. Você precisa acreditar naquilo que você vai fazer. Segundo, quando você acredita, não basta. Você tem que agir. Você tem fé que você vai passar em alguma prova. Você tem que estudar ou não tem? Só com sua fé é o primeiro passo. Mas depois o que é que você tem que fazer? Abrir um livro e estudar. Duas coisas. Se você tem fé, é ótimo. Segunda coisa, solidifique a sua fé. Coloque ela para andar. Comece a agir. Júlia, por que eu tenho que agir? Vamos abrir nossa Bíblia. Lá em Tiago. Peraí, viu? Tiago 2, versículo 26. Vocês estão com a Bíblia? Não? Tem aqui.
Tiago 2:26. Eu vou ler aqui para todo mundo acompanhar, tá certo? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim também a fé sem obras é morta. Então adianta de que você ter fé se você não vai agir? Você não vai sair do canto. O primeiro passo é você ter fé. Você está menosprezando? Não, é a primeira coisa que você tem que ter, fé. Antes de você fazer alguma coisa, acredite naquilo que você vai fazer. Antes de você dar um passo na sua vida cristã, tenha fé que Deus é com você. De cara é assim. Mas a segunda coisa, a fé sem obras é morta. Então, depois que você tem fé, a segunda coisa que você deve fazer é obras. É você realizar obras. É você fazer coisas. É você ter ação. É você agir. Ah, Júlia, por que você está falando isso para nós? Sabe por quê, amados? Eu conheço muitos jovens, e eu também sou uma, né? E eu sei como o jovem é acomodado. Ah, me deixa aqui no meu canto, eu não vou fazer nada. Aqui tá bom, aqui tá ótimo. Se for para eu fazer aquilo, já estou cansado. Ó. Só de pensar em fazer alguma coisa já cansa. Mas aí, será que essa geração que Deus chamou? Se Deus chama, Deus capacita. Então, você diz, ah, Júlia, eu tenho fé em Deus que eu posso fazer muitas coisas, mas eu tenho medo. Acontece. Acontece da gente ter medo às vezes. Se você não tem, passa a receita, porque a gente vai copiar. Que às vezes na nossa vida acontece isso, e às vezes a gente não sabe o que fazer. Não sei se vocês já pegaram em dias assim, mas a questão é, tenha fé. Independente da situação, tome alguma atitude. Mas, Júlia, como é que eu vou tomar alguma atitude? Segundo a sua fé em Deus. Porque aí você não erra. Porque quando a gente vai agir, meninos e meninas, sem o consentimento de Deus, não é bom. Então, tenha fé e não deixe essa fé parada. Júlia, por que eu não posso só ter fé? Por que eu não posso só acreditar em Deus e ficar no meu canto? Sabe por quê, amados? Porque Deus tem coisas sobrenaturais para a gente. Deus tem coisas extraordinárias e únicas para cada um de nós. Então, se a gente ficar parado, a gente vai ver isso? Não. Quando você só tem fé e fica parado, aquilo que Deus tem para você continua lá e você aqui. E você acaba não vivendo aquilo que Deus tem para você. Então, Júlio, o que é que eu devo fazer? Se mexa. Saia do seu canto. Deixe de ser tão acomodado assim. Ah, Júlia, porque as pessoas são assim. Mas você conhece o Deus que você serve. E Ele nos dá força para caminhar. E quando nós estamos fracos, Ele vem e nos ajuda. Então não tem desculpa para você ficar sem fazer nada na presença do Senhor. Júlia, como assim? Todos nós temos um chamado, certo? Um propósito, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas o que você tem feito com o seu chamado? Você tem colocado em prática ou você só tem fé que você tem um chamado? Você pergunta, vocês têm um chamado? Tenho. Vai se concretizar? Vai. Mas o que é que você tem feito para isso acontecer? Júlia, no tempo certo Deus vai fazer. Deus está lá, pronto para você tomar uma atitude. Mas às vezes a gente fica, no tempo que for,
Tudo é no tempo de Deus, certo? Mas isso não significa que a gente deva deixar tudo à toa. Deus cuida de todas as coisas. Eu lembro que eu falei para as meninas terça-feira. Quem cuida do nosso futuro é Deus. Mas isso não nos dá o direito de ser desleixados quanto ao nosso futuro. Quem cuida é Ele, mas significa que eu vou estar à toa na vida, sem fazer nada, só tendo fé que tudo vai dar certo? Não. Ah, Júlia, mas você disse que Deus tem coisas extraordinárias para a minha vida. Quantos aqui creem nisso? Você tem fé que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida? Eu também tenho. Mas para viver isso, o que é necessário? Você já sabe que Deus tem coisas extraordinárias e únicas para a sua vida. Mas, Júlio, o que é que eu vou fazer com isso? Eu só sei. Primeira coisa, queira viver isso. Esteja disposto a viver isso. Ah, Júlia, mas eu já quero. Então, se você antes não queria, queira. É a primeira coisa, sabe por quê? Porque Deus não faz nada que a gente não queira. Vocês lembram, né? Apocalipse 3:20, esse que está à porta aí, bata. Mostra que Jesus, antes de fazer alguma coisa, ele bate na porta. Antes de fazer alguma coisa, ele não faz sem que a gente queira. Ele não é como outra pessoa ali, né? Que só chega e destrói a nossa vida, a gente permitindo também. A primeira coisa que Deus pergunta é: você quer viver o que eu tenho para você? Você quer viver o algo novo que eu tenho para a sua vida? Você quer viver experiências que eu tenho para você? A primeira coisa que você deve se perguntar é isso. Você quer viver isso que o Senhor quer para a sua vida? Se sim, ótimo. Se não, pense a respeito. Deus tem tantas coisas para a nossa vida. E às vezes a gente faz o quê? Se fecha. Às vezes Deus tem tantas coisas extraordinárias para a nossa vida, mas a gente retrocede. Às vezes por medo, às vezes por não querer. Mas olha só, se você não queria, reflita a respeito. Pense, será que eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida? Se você quer, ótimo. Faça a segunda coisa. Primeiro é o quê? Querer. Estar disposto para viver aquilo que Deus tem para você. Segunda coisa, já falei com vocês antes. Primeiro você quer. Segundo você, toma uma atitude. Segundo, você deixa de ser preguiçoso ou preguiçosa. Segundo, você deixa de ser acomodado ou acomodada. Segundo, você começa a agir, a colocar em prática a fé que você tem. E às vezes eu sei que tomar alguma atitude não é tão simples. Às vezes você pode estar naquele impasse: eu vou me firmar na igreja, eu não vou. Eu vou abrir célula, eu não vou. Eu vou entrar para o ministério ou eu não vou. Não sei quais são suas dúvidas. Mas olha só, primeiro, queira aquilo que Deus tem para você. Quando você entende aquilo que Deus tem, gente, dizer não é tão difícil. Mas quando você aceita aquilo que Deus tem para você, você não fica parado. Porque Deus não nos chamou para ficar parados. Deus não nos chamou para vir e ficar só sentado em uma cadeira. Todo sábado, todo domingo. Todo sábado, todo domingo. Eu só venho, sento que quem está ministrando fala, vou para casa e pronto.
Você acha mesmo que é só isso que Deus tem para você? Você vir para o culto, sentar, ouvir uma palavra e sair como se nada tivesse acontecido? Se você acha, você está enganado ou enganada. Porque o que Deus tem para nossas vidas é muito maior do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Mas a questão é, não fique parado. Júlia, porque não adianta de nada você só acreditar que as coisas vão dar certo e você ficar parado. Júlia, é porque ficar parado é tão bom. Estou aqui de boa, eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho fé que vai dar certo. Ótimo que você tem fé que vai dar certo. Mas faça a segunda coisa. Tome uma atitude. Saia do canto que você está. Saia desse comodismo que você se encontra. Às vezes é bom a gente estar só no nosso canto. Eu estou aqui, eu só venho, eu só vou escutar uma palavra. E ótimo. Por que você não coloca em prática aquela palavra que você ouviu? Ou você só acha que é para o irmão que está do seu lado? Quando é bênção, você recebe, mas quando é para você mudar, é para a pessoa que está do seu lado. Não é assim que as coisas funcionam. Além de você ter fé, tenha uma atitude. E tomar uma atitude, meninos e meninas, às vezes requer de nós tempo. Você precisa se entregar para aquilo que você quer. Sabe, se é na obra de Deus, você quer viver algo a mais com Ele. Você quer ter experiências a mais com o Senhor. Acredite nisso, tenha fé no Senhor. Mas segundo, o que você vai fazer? Aí você tem que perguntar, não é só o que Deus vai fazer, é o que você vai fazer também. Porque às vezes a gente só chega e diz, Deus vai derramar sobre mim. Mas o que é que você vai doar para o Senhor também? Deus tem muitas coisas para a nossa vida, mas o que nós temos entregado para o Senhor? A gente vem aqui nos cultos e acredita que quando o pastor ministrar, Deus tem algo para a minha vida. Ótimo. Mas quais têm sido as suas ações? Lembra que eu pedi para vocês olharem para a mão de vocês e perguntarem? Quais têm sido as suas obras? Será que o Senhor, na verdade, será que tem obras? Ou será que sua fé está parada? Sua fé está só vir aqui e pronto. Para viver algo do Senhor. Aquilo extraordinário que Ele tem para as nossas vidas. Não é sentado que você vai conseguir. Não é só eu tenho fé. Primeira coisa é ter fé. A segunda, você precisa buscar mais. Se você quer ter experiências com o Senhor, você tem orado? Você tem jejuado? Você tem sido firme com o Senhor? Às vezes só querer o que Deus tem, isso não nos leva a lugar nenhum. Porque, primeiro, você precisa querer. Segundo, tomar uma atitude. Júlia, eu não sei se é bem assim. Não sei se é desse jeito. Então, bora ver um exemplo? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 14, 26. Mateus 14, 26. Será que é só você que Deus chama para ter uma atitude? Será que é só você que não deve ficar parado? Versículo 26 diz o seguinte: E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, olha só o que esse carinha fez, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu acho que vocês já conhecem essa história, não é? Será que nessa história tem a ver com fé e atitude? Ah, Júlia, é um ato de fé. Mas e a atitude, tem? Primeiro, vamos ver nessa história onde tem a fé. Pedro, imagina aí, tinha um monte, e Pedro disse: deixa eu ir. Será que Pedro tinha fé que ia dar certo? Que era Jesus? Ele tinha fé que ele ia até Jesus. Segunda coisa, o que foi que Pedro fez? E Pedro, descendo do barco, descer, é um verbo de ação. Significa uma ação. Significa que Pedro teve uma atitude. Às vezes a gente olha: Pedro, olha que fé que ele teve. Mas olha só, ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que sair da sua zona de conforto. Qual era a zona? Estar no barco junto com os outros. Poderia estar no barco ele junto com os outros? Poderia. Mas olha só, para viver coisas extraordinárias, às vezes você precisa fazer o que muitos não fazem. Então pare de olhar só para a pessoa que está do seu lado. Se fulano fizer, eu vou fazer. Se Pedro tivesse tido esse pensamento, ele não teria andado sobre as águas. Então ele precisou ter fé? Sim. Segundo, ele teve que descer. Eu imagino o medo que esse cara não estava. Eu nem gosto de água, nem sei nadar. Mas ele teve que descer da zona de conforto dele. Ele teve que sair do lugar onde ele estava para poder viver algo do Senhor para a vida dele. Então, só ter fé. Se Pedro só acreditasse que ele ia andar, ele ia viver aquilo que o Senhor tinha? Acho que os outros diziam: Pedro vai conseguir. Mas quantos foram? Um. Quantos foram? Um. Só um foi. Só um disse: deixa eu ir. Então, às vezes, eu não sei por quem você é rodeado, mas às vezes você precisa ser a única pessoa que toma atitudes diferentes para viver algo diferente com o Senhor. Porque vir aqui no culto, todo mundo vem. Mas está aqui. Vir para o culto, receber aquela palavra é ótimo. Mas e aí? E ter um relacionamento mais a sério com o Senhor. E fazer algo a mais. E fazer algo diferente do que todos fazem. É só para quem busca mais. Então Pedro quis viver algo a mais com o Senhor. E ele viveu. Primeiro, porque ele teve fé. Segundo, ele teve atitude. Será que você teria essa atitude? Muitos só olham para essa história: é que Pedro teve medo. É que ele começou a descer, começou a se afogar. Mas olha só a atitude que esse cara teve que ter para viver algo sobrenatural do Senhor. Que eu não sei vocês, mas eu sei que Pedro andou sobre as águas, junto com Jesus. Se ele afundou depois, certo, mas ele teve atitude. Então, se você tem fé, tenha atitude para você viver aquilo que o Senhor tem para você. Júlia, mas quem está do meu lado não quer, então seja a pessoa que quer. Porque você não vive à base dos outros. O seu relacionamento com Deus é só Ele e você. Mas eu quero participar de tal coisa. E Yasmin não quer. Eu vou deixar de querer só porque Yasmin não quer?
Se Pedro olhasse para o lado e dissesse, ei, tu tá com medo? Tô. Vai não, cara. Ele disse, vou não. Ele teria andado? Não. Ele disse, deixa eu ir. Vem. Ele foi o quê? Ele foi. Ele desceu do barco. Às vezes você precisa sim sair da sua zona de conforto para viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Júlia, tá certo. Mas me dê outro exemplo. Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. Abriram? Deixa eu ler. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, preste atenção, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Se você não aprendeu com a história de Pedro, tem outra historinha conhecida para você. A mulher do fluxo de sangue. Júlia, mas o que é que essa história tem a ver com fé e atitude? Qual fé e qual atitude que essa mulher teve? Não sei se você já conhece a história dela. Fazia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, assim como fala aqui nos versículos. E ela tinha gastado tudo quanto ela tinha indo tentar se curar. Ia para médico, não dava certo, ia para outro e dizia, tome aquilo, faça, e nada serviu. Ela continuava do mesmo jeito há 12 anos. 12 anos da vida dela. Afastada das outras pessoas. 12 anos gastando tudo quanto ela tinha. E sozinha. Mas, Júlia, qual foi a fé que essa mulher teve? Ela tinha fé, disse no versículo, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Primeiro passo, ela tinha fé? Segunda coisa, o que foi que essa mulher fez? Ela saiu do seu canto, entre uma multidão e tocou em Jesus. Olha só, mais um verbo que significa que ela teve uma ação. Ah, Júlia, é fácil, às vezes a gente só ir numa multidão e ir lá e tocar em Jesus. Era fácil para essa mulher? Não. Porque se a vissem, ia mandar ela fora. Que ela não poderia estar com os outros. Então aquela mulher foi com medo, que se a vissem, ela ia morrer com certeza. Mas ela foi, no meio de uma multidão, arriscando sua vida, por causa da fé dela. Porque ela acreditava que se tocasse em Jesus, no Filho do Homem, ela seria curada. Então, com a fé dela, ela saiu do seu lugar, entre uma multidão, e fez o quê? Tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, foi o que aconteceu? Ela já sentia algo mudando. O fluxo que ela tinha parou, cessou. A doença que ela tinha, ela não tinha mais. O mal que ela tinha, Jesus tirou. Mas olha só, Jesus nem sabia quem tinha tocado nele. Mas ela teve fé e teve atitude. E mais uma vez, ela foi a única naquele meio que quis tocar em Jesus. Porque sabia que algo dele vinha para a vida dela. Porque ela tinha fé que seria curada. Mas olha só, imaginem,
Se aquela mulher está sentada numa cadeira e escuta dizer, ó, Jesus está passando ali. É o Filho de Deus e pode curar. Imagina se ela só dissesse, eita, é verdade, viu? Ele pode me curar. E continuasse sentada. Ela seria curada? Seria? Primeiro, tenha fé. Segundo, levante-se da sua zona de conforto. Porque não foi fácil para aquela mulher arriscar a vida dela por aquilo que ela acreditava. Ah, Júlia, mas não sei. É tão bom o lugar que eu estou. Às vezes sem fazer nada. Mas olha só. Se você quer viver algo novo de Deus para a sua vida. Aquilo que eu disse, o que Ele tem para cada um de nós é extraordinário e é único. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, primeiro, você precisa ter fé. Você precisa querer viver aquilo. Não é só vir aqui e ouvir, olha, Deus tem algo novo para a minha vida. É só vir e ouvir? Não. Olha para a pessoa que está do teu lado, pode meio longe. Diga com fé. Para de ser preguiçoso. Diga de novo. Pare de ser preguiçoso na obra do Senhor. Agora você, para você mesmo. Assim, para você, viu? Pare de ser acomodada. Eu sei o que é ser acomodada, porque, gente, tem áreas da minha vida que eu preciso também mudar. Antes de vir para vocês, Deus derrama e incomoda a gente. Então, eu sei que eu preciso mudar em algumas áreas da minha vida. Porque eu também sou. Às vezes a gente dá aquela acomodada em tal área. Ah, Deus tem isso para a minha vida, mas deixa eu aqui. Olha, eu tenho fé que eu vou viver esse ano algo novo do Senhor. Mas o que é que você tem feito para viver isso? Ótimo que você tem fé. Mas quais têm sido as suas atitudes? Pedro precisou descer de um barco para viver algo único. A mulher do fluxo de sangue precisou enfrentar uma multidão para viver algo extraordinário e único. Então saia da sua zona de conforto. Porque não significa que Deus tem algo novo para a sua vida, você ficar parado. Só Deus vai derramar. Não. Além de levantar a mão para receber, coloque sua mão para agir. Para fazer obras na casa do Senhor. Porque a fé sem obras é morta. Então eu ouvi, já ministraram até aqui. Ah, tem um avivamento para a nossa geração. Ótimo, quantos aqui creem? Eu creio que a nossa geração tem um avivamento. Mas quantos não têm dormido com a fé? Ou quantos não têm só, Júlia, Deus tem um avivamento para a minha vida. Eu tenho fé. Ótimo. Mas o que você precisa fazer para viver isso que o Senhor tem para a sua vida? Só acreditar? Não. Você precisa o quê? Levantar da sua cadeira e tomar uma atitude. Porque Deus não nos chamou para ficar parado. Se Ele quisesse você parado, Ele não tinha nem lhe chamado. Porque ser só mais um, para quê? Então, se Ele te chamou, não foi para ficar parado na presença do Senhor. Sabe, se Ele te chamou, não foi para vir só ser mais um esquenta-banco na igreja. Sabe por quê? Porque coisas únicas e extraordinárias Ele tem para as nossas vidas. Mas, além de fé, nós precisamos muitas vezes enfrentar o que muitas pessoas não querem. Nós precisamos sair do lugar que tem muitas pessoas
para vivermos algo para a nossa vida. Ah, eu estou na igreja, eu vou ver só aquilo que tem na igreja. Não. Sabe por quê? Porque quando você entra no seu quarto e ora, o céu desce. Não é só na igreja que você recebe do Senhor. Não é só vindo aqui que você recebe do Senhor. Então, primeiro, tenha fé que você vai viver, sim, algo novo e coisas extraordinárias. Mas, segundo, pare de ser acomodado. Saia da sua zona de conforto. E eu não estou dizendo que é fácil, porque eu sei como é difícil não ser acomodada. Quem me conhece sabe que eu sou muito no meu jeito, assim, eu tenho um tempo meu. Mas olha só, seu tempo tem que ser o tempo de Deus. Porque quando você começa a andar com o Senhor, não é mais seus planos, não é mais seu tempo. Começa a ser sobre Ele. Tem uma letra da música, gente, eu não sou boa de memória. Quem me conhece aqui, eu tenho uma memória muito ruim. Tem uma música que diz o seguinte, eu chamo a música de Moisés, todo mundo já conhece, né? É tudo sobre você a música, o nome, mas eu chamo a música de Moisés, porque fala sobre Moisés. Tem uma parte que diz mais ou menos assim, eu não vou cantar, viu? Relaxe. Como é de lembrar? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Júlia, acho que muitos aqui já tocaram na igreja e vocês já cantaram. Mas você sabia o que você estava cantando? Quando pede, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Pede, eu não quero ter mais esse medo que diz, fulano, faz aquilo porque eu não posso. Diz, Moisés, suba em meu lugar porque eu não vou subir. Por causa do meu medo. Ah, aquilo que Deus disse não é para mim, é só para a vida de Vitória. Ah, aquilo que Deus tem para a minha vida não é só para mim. É para a vida de Danley. Foi para ele que o Senhor disse. Não. Foi para você também. Então, aquilo que o Senhor diz e derrama, não é só para quem está do lado, é para você também. Então, no lugar de você fazer, fulano, é você e não eu, saia do seu canto e tome uma atitude você. Porque é você que vai viver algo novo do Senhor. O irmão tem o que viver, mas você também tem. E você não vai viver o mesmo que ele. Então, fulano está sendo abençoado. É só para ele. Não é para mim. Fulano está vivendo isso com o Senhor. É só para ele, não é para mim. Para de dar uma de vítima. Saia da sua zona de conforto. Lembre-se, Pedro precisou descer do barco. A mulher do fluxo de sangue precisou enfrentar uma multidão e arriscar a sua vida. E você, o que vai fazer? Porque se Deus te chamou e você tem fé, não é para ficar parado. Não foi para ficar parado que o Senhor nos chamou. Então, só dizer que você acredita que Deus vai derramar algo novo, não dá. É colocar muitas coisas para os outros, sabe? Olhe para você, deixe o irmão do lado. Saiba que é você que precisa ter fé. É você que vai tomar uma atitude. Júlia, mas é porque fulano vai no meu lugar. Porque eu não consigo. Porque eu tenho medo. Porque eu estou quieto aqui no meu lugar e não quero me mexer. Deus não te chamou para isso. O Senhor não te chamou só para ficar parado. Ele não nos chamou só para ficar sentado. Então, Júlia, o que é que eu preciso fazer? Busque mais o Senhor. Primeiro, se te falta fé, peça que Ele vai te dar. Segundo, se te falta atitude, peça força ao Senhor. Mas lembre-se,
para viver algo novo, para viver algo extraordinário e único, significa que muitas vezes você tem que fazer o que a maioria não faz. Então, tenha fé e tome atitude. Amém?